Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12 e o versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Parece que um dos maiores desafios é a santificação. Santificação é um desafio para a igreja. É a igreja que é conclamada a santificar. Mas antes de falar sobre a santificação, eu quero falar sobre a santidade. Nós confundimos essas duas expressões porque elas parecem ser semelhantes. Obviamente que a raiz é a mesma. No entanto, a santidade, ela basicamente pertence a Deus. Só Deus tem santidade. Ninguém mais tem. Por isso, aquela expressão de chamar alguém por aí de vossa santidade não existe. Não é correta. Esse título pertence só a Deus. Não há, não houve e não haverá homem algum que possa dizer que possui santidade. Porque a palavra santo, claro, independente do seu significado, ela é um adjetivo. E um adjetivo na língua portuguesa indica o quê? Qualidade. Um adjetivo qualifica. Quando nós pegamos um adjetivo, acrescentamos no final dele a palavra dade, que na verdade é um sufixo, né? Então, prefixo vem antes da palavra, um sufixo vem depois. Você coloca santo, que é o adjetivo, e coloca o sufixo dade para ficar santidade. Esse adjetivo transforma-se num substantivo. Santidade é substantivo. E a gente aprende que substantivo é aquilo que indica a essência, a matéria. Isto quer dizer que a essência de Deus é a santidade. Santidade é a essência de Deus. Deus é essencialmente santo. Se Deus fosse matéria, por exemplo, se Deus fosse físico, nós poderíamos dizer que Deus é composto de santidade. Estão conseguindo entender o que seria esse substantivo e por que ele pertence só a Deus? Santidade é um substantivo que indica a essência de Deus. Sendo assim, eu não consigo arrogar para mim a santidade, porque eu não tenho como ser. Eu não sou essencialmente santo. A minha essência não é a santidade. A tua essência não é a santidade. Você não é formado de santidade. Você não é composto de santidade. A nossa essência, ou seja, a nossa natureza, a substância do ser humano é corrupta. A nossa essência é o pó e não a santidade. Aquilo que nos constitui é físico. Não é algo abstrato como é a santidade, é algo concreto. Nós fomos formados do pó. Às vezes nós falamos do barro, mas é equivocado. Nós somos formados do pó, exatamente para confundir o sábio na sua sabedoria. Porque nós somos formados do pó e fica na mente humana a imagem de que é impossível empilhar pó e fazer alguma coisa, né? Mas nós somos criados do pó. E também fica na nossa capacidade intelectual a visão de que se nós soprarmos o pó, ele vai fazer o quê? Se espalhar. Mas Deus juntou o pó, empilhou o pó e soprou no pó, e o pó teve vida e não se espalhou. Ele sim. É por isso que o profeta Isaías diz: quem entenderá a mente do Senhor? Nós somos formados essencialmente do pó. Nossa essência é matéria. A essência de Deus é santidade. Os irmãos estão conseguindo entender essa questão de porque só Deus tem santidade? Por isso Ele é único. Quando nós lemos alguns textos bíblicos, nós vamos ver que, de fato, a santidade ela só é remetida a Deus. O salmista disse assim no Salmo 89, versículo 35, quer dizer, o salmista referindo-se à voz de Deus. E ali Deus, no Salmo 89, versículo 35, ele diz: a minha santidade. E quando ele diz a minha santidade, não quer dizer que ele tem uma santidade e alguém possa ter outra. Ele está dizendo que ele é o dono da santidade. Ele não está distinguindo uma santidade de outra. Não existe outra santidade. Existe uma santidade e ela só é de Deus. Êxodo, capítulo 39, versículo 30, menciona a expressão, e algumas vezes o Antigo Testamento refere-se, santidade ao Senhor.
Santidade é a Ele, é dele. No Salmo 96, do versículo 9, fala beleza da sua dele, santidade. Salmo 30, versículo 4, também fala da sua santidade. Salmo 93, versículo 5, o salmista diz: a santidade convém à tua casa. Está falando para Deus, a morada de Deus. No Salmo 47, versículo 8, fala do trono da sua santidade. Então, nós nunca vamos ver essa palavra, essa expressão santidade a alguém, se não for a Deus. Essa é uma característica exclusivamente de Deus. Essa palavra santidade vai aparecer no Antigo Testamento 24 vezes, enquanto no Novo Testamento apenas 4 vezes. Isso tem um porquê, tem um significado. Enquanto a palavra santificação não vai aparecer nenhuma vez no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Então a palavra santidade aparece 24 vezes no Antigo Testamento e apenas 4 no Novo Testamento. Em todas estas expressões, nessas 28 expressões no decorrer da Bíblia Sagrada, ela é remetida a Deus, nunca a uma criatura. No Antigo Testamento, poderemos até ver alguns textos onde Deus vai dizer ao seu povo: santificai, santificai, mas a palavra santificação não tem no Antigo Testamento, enquanto no Novo Testamento ela vai aparecer 12 vezes. E como eu disse, tem um propósito, fique bem claro: santidade pertence a Deus, homem algum tem santidade. A vossa santidade, que dizem por aí, não é santidade, só Deus tem santidade. A essência de Deus, o substantivo de Deus, Deus fosse matéria, a matéria dele seria santidade. Ele seria composto de santidade. Por isso, então, Deus é único. Então, se nós não podemos ter santidade, porque a nossa essência, a nossa matéria, ela é corrupta, o que nos resta? A santificação. Então, agora eu pego o adjetivo, mesmo adjetivo, santo, transforma ele num verbo, santificar. Eu preciso trabalhar essa palavra, santo, só radical. E eu coloco o sufixo são, santificação. Essa palavra agora me pertence, porque toda palavra que termina com esse sufixo são, ela vai indicar ação, vai indicar um processo. Agora é uma atividade, não é uma passividade. Santidade ao Senhor, ele não precisa se esforçar, ele é. Santidade ao Senhor, ele não se torna santo, ele é santo, então é passivo. Agora, santificação é uma ação, é ativo. Eu preciso me santificar. E santificação é traduzido por processo, pelo qual se separa algo ou alguém para um propósito religioso. Então, esse processo vai tornar sagrado algo ou alguém. É por isso que nós fazemos consagração. Nós tornamos sagrado. Se tornamos sagrado é porque não era sagrado. Lembrando que sagrado e santo é a mesma coisa. Quando nós consagramos algo ou alguém, nós estamos tornando santo o que não era. Então, Deus, ele não se torna santo porque ele o é por natureza, então é a sua essência. O que sobra para nós, porque nossa essência não temos santidade, nos resta santificar. E é por isso que a Bíblia nos diz aqui aos Hebreus, no versículo 14, como lemos no início: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, então sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então a santificação é uma responsabilidade individual, pessoal, exclusivamente minha. Eu não tenho como santificar alguém. Posso até interceder, posso até orar, posso até ensinar a palavra, mas se a pessoa endurecer o coração e não ouvir a palavra, se a pessoa por ela mesma não quiser, então aquilo que fiz não vai valer para ela. Santificação é algo que tem que ser pessoal, é uma ação que tem que partir da pessoa. Santificação, portanto, é tornar sagrado. E nós possuímos muitas coisas em nosso interior que muitas vezes não são sagrados. Temos pensamentos que não são sagrados. Temos sentimentos que não são sagrados. Muitas vezes temos intenções que não são sagradas. E a contaminação
parte de muitas coisas que muitas vezes nós não damos o devido valor. Vou fazer uma comparação para os irmãos entenderem como que acontece uma contaminação. Você vê o globo terrestre paralisado por causa de um ser vivo que sequer se enxerga a olho nu, mas que derruba a bolsa de valores, que fecha aeroportos, que tranca as fronteiras, que coloca multidões em quarentena. Você pega um vírus, que seja o corona ou qualquer outro, para tudo. A gente consegue ver o vírus? A gente consegue percebê-lo? Obviamente que não. Precisa de aparelhos para enxergarmos. Ele contamina. E se ele contaminar, o que é contaminado contagia com aquilo que é contaminado. A palavra de Deus é o aparelho que nos avisa onde estão os vírus, onde são os locais contaminados. A palavra de Deus nos ensina o que contamina o homem. E o Senhor Jesus disse: o que contamina não é o que vem de fora, é o que sai, vem de dentro. Então há coisas em nós que nós precisamos tomar cuidado, que muitas vezes não achamos tão importante assim. Ah, mas não é grande, é invisível, ninguém vê. É um vírus, é tão pequenininho, mata multidões, mata o homem mais forte, o mais inteligente, a maior autoridade, o mais poderoso, fecha as fronteiras do maior país, derruba os valores da maior bolsa de valores do planeta. Assim é o paralelo na nossa vida espiritual. Então o que nós estamos precisando santificar, só nós sabemos. É muito fácil nós identificarmos no outro. Fulano está precisando de quarentena, ciclana está precisando de quarentena, mas em nós não. Por quê? Porque estamos cegos. Nós precisamos nos ver pelos olhos da palavra. O que nós precisamos santificar é uma responsabilidade nossa. Eu sei o que o meu coração produz. Você sabe o que o teu coração produz. A boca fala do que transporta o coração. Hoje, a gente pode falar de uma forma mais modernizada, o dedo digita do que transborda o coração. Nós expressamos daquilo que o nosso coração está cheio. Por isso, ninguém consegue ser o que não é por muito tempo. Aos olhos de Deus, ninguém se esconde. Santificação é um propósito pessoal. Só que nós temos um privilégio tão grande, porque a santificação sucede, ela vem depois da redenção. Ou seja, só pode se santificar quem passou pelo processo da redenção. É por isso que santificação é para a igreja. Santificação é tornar-se diferente, distinto e separado do que não serve. Ah, mas o que vão pensar? O que vão dizer? O que Deus pensa? O que Deus diz? Você acha que esse tipo de pergunta, o que vão pensar e o que vão dizer, o católico se preocupa? Não, ele é católico e acabou. Goste quem gostar. Você acha que o muçulmano se preocupa com esse tipo de pergunta? Você acha que ele vai se preocupar com isso e não vai seguir a sua fé e seus costumes e sua dieta e sua cultura? Os muçulmanos vão para qualquer país e continuam muçulmanos onde estão. Eles não se amoldam à cultura de ninguém. Você sabe que fulano é muçulmano. Você vai olhar para ele e você vai saber que ele é. E você acha que ele se preocupa de você perguntar ou achar alguma coisa dele? Você acha que uma mãe de santo se preocupa que alguém vai dizer a respeito dela sair com aqueles vestidos, com aqueles turbantes no meio da rua? Quem se preocupa com esse tipo de pergunta é o crente. Só a igreja se preocupa. O que vão dizer? O que vão pensar? Só a igreja. O budista não se preocupa, o macumbeiro não se preocupa, só o crente. E só o crente foi chamado para se santificar, porque não há possibilidade de santificação sem redenção. Só é chamado a santificar-se quem foi alvo do processo da redenção, e a redenção não é algo que nós podemos fazer. Você não pode se redimir, mas você pode se santificar. Veja no capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 19, falando da obra redentora de Cristo. Versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, então está falando com o crente, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sangue de Jesus fala de redenção. O sangue foi derramado, por isso eu posso entrar no santuário pelo novo e vivo caminho. Novo e vivo caminho fala de redenção.
que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote. Quem é esse grande sacerdote? Cristo, o Redentor. Sangue fala de redenção, novo e vivo caminho fala de redenção. O grande sacerdote sobre a casa de Deus é o Redentor, o Cristo Jesus. Agora veja o versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Verdadeiro coração fala de santificação. Inteira certeza de fé, tendo coração purificado. Coração purificado fala de santificação, da má consciência, e o corpo lavado fala de santificação. Então nós vemos versículo 19, versículo 20, versículo 21, redenção, versículo 22, santificação. Não há santificação sem antes a redenção. Isso significa que se Deus nos chama para a santificação, nós já estamos em vantagem, já fomos redimidos, já conhecemos a palavra, já estamos no caminho, no novo e no vivo caminho. Agora a santificação é a minha responsabilidade. Se eu de fato desejo ver a Deus, porque diz aqui que sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Se o pastor não se santificar, ele não verá o Senhor. Se o pregador não se santificar, ele não verá o Senhor. É para todos esta palavra. E para esse esforço, como eu disse no início, é um desafio. Nós vemos que para tudo isto, Deus, ele é de fato o nosso provedor. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. O que isto significa? Que o Espírito Santo é de santificação. Não que ele se santifica, nos foi dado para nos capacitar à santificação. Eu só consigo me santificar se eu for ajudado pelo Espírito Santo. No entanto, só serei ajudado se pedir a ajuda dele, se eu quiser a ajuda dele, porque muitas pessoas estão mergulhadas em fraquezas que não conseguem superar, porque não pedem a ajuda de quem pode. Tem que pedir ajuda do Espírito de santificação. Senhor, eu não quero sentir esse tipo de sentimento, eu não quero pensar este tipo de pensamento, eu não quero falar esse tipo de palavra, eu não quero olhar esse tipo de coisa, eu não quero acessar esse tipo de site, eu não quero estar em determinado lugar. Espírito Santo, me ajuda na minha santificação, me capacita. O Espírito Santo é de santificação. Meus irmãos, então nós temos o melhor ajudador possível. Deus nos deu do melhor que Ele tem para nos ajudar no processo de santificação, porque para nós é um desafio, se a nossa natureza não quer. A nossa natureza inclina-se para as coisas desta terra. Nós trabalhamos com um peso nos atraindo, bem como a gravidade atrai a matéria para baixo. Há uma gravidade espiritual que também nos puxa para baixo. Nós estamos lutando todos os dias para nos mantermos nesse processo contínuo de santificação. Por isso que o autor aos Hebreus disse: segui a paz e segui a santificação. Siga, é um processo contínuo, é constante. Estou lutando e não consigo. Insista. Está lutando com quem? Pediu ajuda de quem? De que maneira? O Espírito Santo é de santificação. 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Santificação do Espírito. O Espírito Santo é de santificação, e nós temos a santificação dele ao nosso favor. Quando orar, ore pedindo. Ele está aqui para isso mesmo. Quando você orar, pedindo a Ele, Ele não precisa se deslocar de onde Ele está para vir te atender. Ele está com a igreja. Olha o adjetivo que acompanha o título dele, chamado de Espírito Santo. Ele pode nos santificar porque Ele é Deus, a sua essência é a santidade. Ele tem como nos dar isso. Isso é tão maravilhoso que nós podemos nos tornar participantes
da santidade de Deus. É o máximo que podemos. Podemos participar da santidade que pertence a Deus. É o que disse aqui o autor aos Hebreus, capítulo 12. Nós lemos o versículo 14 como base dessa meditação, mas no versículo 10 diz assim: porque na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, está falando de Cristo, mas Cristo, para nosso proveito, nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Podemos ser participantes daquilo que é exclusivo de Deus. E qual é o caminho para isso? Como eu posso acessar isso? Como eu posso participar da santidade de Deus? Exatamente pelo processo da santificação. Eu não posso ter santidade, mas posso participar da santidade de Deus, santificando-me e pedindo este auxílio ao Espírito Santo. A santificação é a forma como nós devemos andar no caminho da redenção. O caminho da redenção foi traçado por Cristo. O sacrifício de Cristo traçou um novo e vivo caminho. A redenção está pronta. Agora nós caminhamos por esse caminho da redenção. E esse caminhar, a forma com que vamos caminhar nele, deve ser de santificação. Há muitas pessoas caminhando no caminho da redenção, mas não com a forma da santificação. É por isso que não vão chegar lá. É por isso que muitos não avançam. É por isso que muitos param no meio. É por isso que muitos não dão continuidade. A gente remete, quando fala de santidade, no livro que mais fala da santidade de Deus na Bíblia, que é Levítico. O livro de Levítico, escrito por Moisés, num período de no máximo um mês, onde ali vai haver ordenanças a respeito da santificação para o povo de Deus no Antigo Testamento, e obviamente nós devemos copiá-las. A igreja de Cristo copia todas as leis morais da Bíblia, porque Deus não muda. A essência de Deus é santidade. Isso fala de moralidade. O que a igreja não copia são as leis cerimoniais, mas de leis morais nós continuamos seguindo, porque são estas leis que distinguem aquele que é povo de Deus e aquele que não é. Então, se nós olharmos uma ordenança, por exemplo, que era dada aos sacerdotes, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando está falando da oferta do holocausto, que era um tipo de oferta que o povo dava ao Senhor, era um tipo de sacrifício, e o holocausto significa queimar por inteiro, queimar totalmente. Então, algumas ofertas, algumas partes dos animais eram oferecidas no altar e queimadas no altar, enquanto outras eram dadas ao sacerdote e outras partes eram descartadas. Mas quando o Senhor pedia holocausto, a oferta tinha que ser queimada por inteiro, o animal inteiro, e o fogo tinha que arder continuamente sobre o altar para que queimasse toda a oferta. Isso fala de entrega total. Isso fala de santificação. Então, se o sacerdote sacrificasse no final da tarde, na viração do dia, às 18 horas, o fogo tinha que queimar até 6 horas da manhã. Era o tempo necessário para o animal ser queimado totalmente. Se fosse oferecido logo nas primeiras horas do dia, tinha que queimar até o final do dia, arder continuamente sobre o altar. Aí o sacerdote subia no altar, lógico, é alto, altar, ficava quase 3 metros de altura o altar do holocausto, e ele tinha que ir ao altar com uma pá, ele tinha que remover aquela cinza do altar, e como o animal foi queimado por inteiro, inclusive suas gorduras, aquela gordura se apegava àquela cinza e se tornava pegajosa, perigosa. Se pegasse em algum lugar, manchava. Então é o processo da santificação. Queimar por inteiro, se entregar por inteiro, mas mesmo assim sempre vai ficar alguma coisa que ainda precisa ser limpa. Nós nunca vamos chegar ao estágio de santidade. Nós sempre vamos precisar santificar, mesmo nos entregando por inteiro. Não podemos achar que está bom, porque mesmo a nossa cinza ainda contamina. Mesmo a nossa cinza, que não resta de nós, ainda pode contaminar. Depois que o sacerdote faz esse processo, a Bíblia diz que ele tinha que trocar de roupa para continuar o processo. Tinha que eliminar aquilo que foi queimado que podia contaminar. Isto é santificação.
confundida também com perfeição. As pessoas querem exigir perfeição de nós. As pessoas querem que você, por ser crente, seja perfeito, não erre. Aí se você diz alguma coisa, aí as pessoas dizem: o único que podia me julgar me amou. Aí posta no Face: o único que podia me julgar me amou. Aí coloca a face de Cristo, o Cristo italiano, olho azul, cabelo liso e comprido, assim. Mas se você erra, você tem que ser perfeito, porque você é crente. Aí o único que podia te julgar e te amou não te julgou, mas o outro está te julgando, mas você não pode falar dele. Perfeição na Bíblia faz parte do processo da santificação. Mas a perfeição aqui não está falando que vamos chegar num estágio que não vamos precisar mais santificar, que vamos andar levitando na terra. Nós vamos flutuar, não vamos nem tocar no chão de tão santo que somos. Como tão leve que vencemos a gravidade do pecado e nem pisamos no chão mais. Somos santos. Vai até brilhar uma auréola em volta da nossa cabeça. Não existe perfeição na Bíblia, é maturidade. Nós vamos crescendo no conhecimento. Perfeição traduz-se no original por amadurecimento. A Bíblia nos ensina que deixamos de ser crianças, que éramos levados por qualquer tipo de indução, de instrução, e passamos a ser adultos, agora com consciência. Então isto é maturidade. Este é o aperfeiçoamento que a Bíblia nos ordena, para deixarmos de ser meninos e nos tornarmos adultos. Este aperfeiçoamento, sim, vamos conquistando por intermédio do esforço da santificação. A santificação pode ser aperfeiçoada. Que bom que sim. Se eu não estou conseguindo te explicar bem a respeito dessas definições, vai se santificando aí, que o Espírito Santo vai te ajudar a entender. Capítulo 7, versículo 1 de segunda carta aos Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Como que se aperfeiçoa a santificação? Está ali, no temor de Deus. Então, por que é que eu me santifico? Porque eu temo a Deus. E é por isso que o diabo luta para fazer com que a igreja pare de temer a Deus. Porque quando o crente deixa de temer a Deus, ele vai deixar automaticamente de se santificar. Ele não vai mais se preocupar em santificar-se, porque não teme. Eu sei que para que eu consiga ver o Senhor, eu tenho que me santificar. Não poderei me achegar a Ele de qualquer forma, mas se eu deixar de temer a Deus, eu não vou me preocupar em me separar do mundo, em me separar do pecado. Vou dizer que está tudo bem, que Deus conhece o meu coração, que Deus só quer o coração. Vou dizer que ninguém pode me julgar. Vou ficar usando esses tipos de argumentos daqueles que perderam o temor e por isso não se interessam mais em santificação. Porque a santificação se aperfeiçoa no temor. Sem temor não tem a continuidade, a maturidade, o amadurecimento, o crescimento, o aumento da santificação em nossa vida. A impureza física leva à impureza espiritual, que por sua vez leva à contaminação. Nós temos que tomar cuidado com o nosso corpo, porque vimos na carta aos Hebreus, capítulo 10, 22, onde fala da redenção. Olha que nós temos que colocar o nosso coração com sinceridade, um coração purificado e o corpo lavado. Textos que se perderam nas Bíblias de algumas igrejas. Como que nós temos que nos achegar a Deus? Com verdadeiro coração, ou com um coração verdadeiro, está falando de sinceridade. Com um coração purificado, está falando de um entendimento renovado. Coração aqui fala de entendimento. E com o corpo lavado com água limpa. Então quer dizer que não é só o coração? Não, aqui estou falando de corpo também, né? Sabemos que a água purificadora é a palavra de Deus, que também purifica o nosso corpo, que também age na parte física, mesmo sendo a palavra espírito, purificando o nosso corpo. Mas isso só vai acontecer se nós nos santificarmos. A impureza física leva à impureza espiritual. Ou seja, os nossos desejos, as nossas concupiscências nos fazem pecar contra Deus. Não só o pecado contra o corpo, acabamos por pecar contra Deus, aí contamina. E o que contamina, contagia.
É por isso que você vê uma multidão pensando igual, falando igual, argumentando igual, porque a contaminação contagiou. Nós vamos entender que, assim como Deus separou para si um povo, Deus separou para si Israel, e desse povo ele separou uma tribo para ser sacerdote. Essa tribo ele ungiu, e a Bíblia diz em Levítico que ele ungiu com o óleo santo. E nós aprendemos, e não precisamos ler textos para comprovar isso, que nós hoje somos espiritualmente sacerdócio de Deus na terra. Sendo assim, somos ungidos por Deus com o óleo santo, simbolizado na pessoa do Espírito Santo. E esse povo que deveria manter-se limpo e trabalhar para a limpeza dos outros, manter-se puro e trabalhar na purificação dos outros. O sacerdote tinha que fazer sacrifício por ele e pelo povo. Assim a igreja, fazemos sacrifícios por nós, e aquilo que ensinamos temos que praticar. Aquilo que vamos ensinar os outros, que eles devem fazer, o que eles devem mudar, como eles devem ser, nós também precisamos. Não somos ungidos apenas para inflarmos o nosso peito e dizer: sou ungido do Senhor. Ungido não é título. Há propósitos divinos para que eu seja ungido, para que você seja ungido do Senhor. Da mesma forma que ele separou aquela tribo e a ungiu com um propósito específico. E o primeiro propósito para o qual nós somos ungidos é esse: ungidos para exercermos um ofício. Somos ungidos para exercermos alguma coisa na obra de Deus. Somos ungidos para trabalharmos, não apenas para dizermos que somos ungidos. Você é ungido do Senhor, você é ungida do Senhor para algum ofício. Estás cumprindo? Se não está cumprindo, para nada serve a unção. Unção não vai salvar ninguém. Unção separa apenas, não salva. Unção apenas define, não faz. Quem faz é o ungido. O que nos purifica é o sangue de Jesus, e é por ele que seremos salvos, não é por sermos ungidos. Ungido é para fazer, ungidos para um ofício. O segundo propósito divino com relação à unção é porque quando há uma unção, há uma delegação, há uma outorga, há uma autorização, e esta delegação é de responsabilidade, mas também é de honra. Quando somos ungidos por Deus, nós somos ungidos para termos uma responsabilidade, e isto é uma honra. É uma honra ser ungido de Deus, não é um peso. É uma honra ser ungido e ter uma responsabilidade na obra. Não é para me amargurar, não é para me enfraquecer, não é para eu me vitimar por ser ungido para uma responsabilidade na obra. É uma honra servir a Deus. É uma honra ter sido separado por Deus. É uma honra Deus ter visto em mim a possibilidade de eu fazer algo para Ele em sua obra. É uma honra. Estou rodeado de 7 bilhões de pessoas, e Deus olhou para mim e disse: você vai fazer tal coisa na minha obra. É uma honra. Você estar assentado aí nesse banco hoje é uma honra para você. Não é um sacrifício você estar aí, é uma honra você estar aí. É uma honra estarmos aqui. Fomos ungidos por Deus para estarmos aqui hoje, separados, e agora estamos nos capacitando. O terceiro propósito para o qual Deus nos unge, veja bem, Deus unge quem não é capacitado para fazer aquilo que vai fazer. Dá para entender? Deus não unge quem é capacitado, porque se a pessoa fosse capacitada, Deus não precisaria ungí-la, ela faria, porque ela tem a capacidade. O que sugere a unção de Deus é que o ungido, ele vai se submeter aos princípios divinos, e se houver esta submissão, então haverá a concessão da sabedoria e da capacitação para que ele faça. É por isso que é normal, não é pecado você se sentir incapaz de fazer aquilo que Deus quer que você faça. É exatamente por você ser incapaz que Deus te ungiu, porque aí Ele te capacitando de quem vai ser a glória. É por isso que Deus unge quem não é capacitado. Ele separa
para uma capacitação, porque a unção, repito, sugere que a pessoa vai se sentir honrada e vai se submeter aos princípios de Deus. E santificação é um princípio. Santificação é um princípio do crente, porque pelo fato de ele estar no caminho da redenção, já se sentindo privilegiado por não estar mais em trevas, então ele vai seguir princípios de Cristo, porque ele quer ser chamado de cristão. E o quarto e último propósito para o qual Deus nos unge é porque a unção, ela remete a Cristo, porque Cristo significa ungido, Messias significa ungido, Jesus é o nosso ungido, Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso modelo de unção. Nós seguimos o modelo dele, seguimos o padrão de Cristo. Então a unção de Deus em nossa vida tem esse objetivo, vai nos remeter a Cristo. A unção sugere que vamos olhar para Cristo, a unção sugere que nós vamos parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para os homens, parar de olhar para os maus exemplos, parar de usar argumentos que não justificam, porque vamos olhar para Cristo. A unção sugere isso. Então, meus irmãos, fomos ungidos para sermos sacerdotes de Deus nessa terra, para trilharmos em santificação, no caminho da redenção, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, recapitulando, santidade só Deus tem. Santidade é o substantivo de Deus, e da palavra substância. A substância de Deus é santidade. A nossa substância é pó, e ao pó vamos tornar. O máximo que podemos é ser participantes da santidade de Deus, por intermédio da santificação. Então, ao invés de olharmos a santificação como uma penúria, como um sofrimento, porque santificar fala de separar, separar fala de afastar, está falando de renunciar, está falando de deixar para lá, e às vezes é difícil, é um sacrifício, é uma penúria, mas se eu olhar no aspecto de que a santificação me faz participante da santidade de Deus, e pode me fazer ver a Deus, então não é uma penúria, não é um sofrimento. Santificação é um privilégio, santificação é uma bênção. Graças a Deus que podemos nos santificar, graças a Deus pelo Espírito de santificação doado a nós. Sem Ele não conseguiríamos nos santificar. Então temos tudo de Deus para, sem mérito nosso, recebermos do bom e do melhor do seu reino. Tudo está à nossa disposição. Deus proporciona tudo. Alguém diz, mas então você vai vencer pelo teu esforço? Que nada. Deus é que me proporciona tudo, eu só preciso querer e ir em direção ao alvo. No caminho Deus vai me providenciando. Quando eu estou na estrada e vem a sede, vai ter alguma coisa que vem de água. Quando eu estiver na estrada e eu precisar de alimento, vai ter alguma coisa que vem de alimento. Deus vai provendo tudo que eu preciso no caminho da redenção. Novo e vivo caminho. O caminho não está morto, o caminho tem vida, então não vou perecer se eu permanecer nele. Santificação é a forma que eu escolho andar por esse caminho. Que Deus nos ajude.